Boa noite a todos. Nós estamos aqui reunidos hoje para a discussão do Código Municipal de Meio Ambiente de Botucatu, que é o projeto de lei complementar que deu entrada ano passado nessa Casa de Leis, e eu gostaria de receber as sugestões hoje dos munícipes presentes para nós fazermos as alterações e adequações necessárias ao Código de Meio Ambiente. Algumas sugestões nós já recebemos de algumas instituições do município e já fizemos no Código de Meio Ambiente. Só que a intenção é debatermos essa compilação das sugestões na terceira reunião. Então, essa primeira reunião e a segunda reunião nós deixarmos para discussões, e daí, na terceira reunião, apresentar já a compilação de todas as sugestões de todas as pessoas envolvidas no processo do Código do Meio Ambiente. Então, eu vou me sentar ali ao computador como relator do Código de Meio Ambiente e vou digitar hoje as sugestões de todos os presentes. Daí eu gostaria de dar 15 minutos, não sei do tempo de cada pessoa, se possível, para explanar as suas sugestões. Não sei se é o tempo da casa ou é muito. Daí, então, eu vou deixar em 15 minutos para cada pessoa, para a gente fazer as correções necessárias ao código. Então, 10 minutos, então, para dar tempo de todo mundo dar suas sugestões, então. Darem suas sugestões. Pode ser? Daí tem uma ordem, a gente pode estabelecer uma ordem de inscrição das pessoas. Pode. A vereadora Rosiello, como relatora da Comissão de Meio Ambiente, vai fazer as inscrições para que os munícipes e as pessoas, as instituições presentes possam dar suas sugestões. Primeiro inscrito é o Diogo. Tem 10 minutos. Boa noite, queria agradecer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que está aqui na pessoa do Léo, trabalhando para melhorar. Parabéns, a Câmara também pela iniciativa. A Associação Nascentes, representada por mim, apresenta aqui algumas questões relativas ao código. O Léo já me comentou que absorveu, né, e vai demonstrar para nós. E ele disse que, para manter uma ordem, ele vai começar a fazer um trabalho de leitura capítulo a capítulo. Antes, eu gostaria só, para nivelar o conhecimento, à medida que a gente
começa a participar, né, desses processos legislativos, gostaria de citar a Lei Orgânica do Município, onde temos o capítulo 5, que fala da política agrária, e o capítulo 6, que fala do meio ambiente e dos recursos naturais. Dentro do capítulo 6, existe uma citação falando sobre a necessidade de implantar um plano municipal de meio ambiente e recursos naturais e ainda um plano diretor de desenvolvimento integrado e lei de zoneamento ambiental. Também fala sobre convocar audiências públicas, simpósios, conferências e plebiscitos nas questões de grande impacto ambiental, além de outras situações em relação ao licenciamento. Então, é muito frutuoso estarmos juntos exercendo a legislação e os cumprimentos da lei em relação ao artigo 225 da Constituição, que envolve a participação da coletividade. Nós, do terceiro setor, enviamos um parecer técnico para essa Casa de Leis e também para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde alguns pontos foram colocados em relação ao projeto de lei como um todo, né? Então, a gente teve um parecer comentando itens que competia à estrutura, e eu vou me basear nessa primeira fala em relação aos primeiros itens, para a gente poder ordenar a discussão. Então, para eu não falar tudo o que a gente tem de sugestão, eu vou apenas abrir aqui a fala com alguns questionamentos para o Léo, para ele demonstrar onde isso já foi incorporado ou não. Então, o Código define o contexto de interesse local, tornando falho o posicionamento e a ação do município no que se refere à gestão do meio ambiente. A primeira pergunta é isso, para a gente dar uma olhada nos interesses locais e como eles foram explícitos. A segunda, não é possível reconhecer no texto do Código as diretrizes de competência concedidas pela Constituição Federal aos municípios na medida em que faltam elementos para estabelecer comandos claros que balizem a gestão administrativa dentro de um contexto local. A terceira, o Código não atende aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência na medida em que não dispõe de diretrizes claras que permitem o município agir. O Código traz alguns dispositivos que autorizam o município inovar no estabelecimento de parâmetros e diretrizes, o que é vedado pela Constituição Federal. O Código cria obrigações que impedem a celeridade do procedimento de licenciamento ambiental, além de não dispor diretrizes claras acerca de sua realização. Bom, esse é o que tange os primeiros itens em relação também à parte de participação, né, que a gente pegou uma referência, claro, do Código de Londrina, onde se fala do princípio da participação do munícipe. E gostaria também de deixar uma última situação, que é em relação à necessidade da audiência pública e das consultas para a mudança de zoneamento. Quero deixar aqui que nós estamos hoje passando por um processo no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, onde o pedido de um zoneamento foi solicitado pela Secretaria do Planejamento, solicitando que uma área rural seja transformada em área urbana. Então, isso seria um motivo claro, onde eu já relaciono a proposta do novo Código Ambiental Municipal, no sentido de que, para ser feito isso, a gente deveria fazer uma audiência, uma consulta pública, porque há um impacto nessa transformação para os produtores orgânicos da região do Véu da Noiva. Então, é muito importante, nesse contexto, nós observarmos esse procedimento legal de alteração de zoneamento, tendo em vista que, na lei orgânica, a gente tem o plano diretor participativo integrado, que prevê, inclusive, que sejam feitas consultas e audiências na mudança de zoneamento, para a gente crescer com responsabilidade dentro desse contexto. Então, passar a palavra para o Léo, para ele fazer as respostas desses primeiros itens apontados e agradecer a oportunidade. Bom, nós recebemos da ONG Nascentes o parecer jurídico, né? Nós recebemos do jurídico o parecer e já fizemos as alterações no texto. É que aqui não dá para ver, mas está em vermelho o texto. Não, vou colocar aqui. Sim.
Então, nós já começamos o processo de alteração do código. Então, tem algumas coisas realmente que, no parecer, que foram incorporadas ao Código de Meio Ambiente. Entretanto, tem outras coisas que a gente achou não necessário no código. Um exemplo, por exemplo, seria a parte de conceitos. Vocês pedem que coloque-se conceito de parques lineares. Só que no Código de Meio Ambiente a gente não fala sobre parque linear. Então não existe a necessidade de uma definição de uma palavra que não exista no código. Então tem algumas coisas ainda que a gente está fazendo, está em andamento. E eu gostaria, então, na terceira reunião nós vamos tabular e vamos entregar com as propostas de todas as entidades que se fizeram aqui presentes nas reuniões, né, no dia 13 e no dia 20, e daí no dia 27 nós vamos trazer tabulado todos os questionamentos. Hoje eu já tenho alguma coisa tabulada, mas eu não gostaria de passar enquanto não estiver pronto para finalizar melhor. Sim, dos interesses locais, que é a sugestão que vocês deram, a gente permaneceu para cumprimento do disposto no artigo 30 da Constituição, no que concerne a política do meio ambiente, considera-se como interesse local, dentre outros. Daí nós colocamos as suas sugestões e incorporamos a do Código de Meio Ambiente antigo também, que seria preservar a cuesta basáltica e os morros testemunhos, promoção de ações de proteção ao aquífero Guarani, estímulo de desenvolvimento de pesquisa e uso, e incorporamos outros interesses locais também no município. Nesses interesses locais, seria adequado nós utilizarmos verbos no sentido da preservação, colocar, criar um plano de recuperação, ou isso seria lá em objetivos, Léo? Não, eu vejo como preservar a cuesta basáltica e os morros testemunhos de maneira que você pode ampliar o horizonte. Está genérico, mas você pode construir um plano de preservação, você pode fazer uma lei de preservação, você pode fazer vários instrumentos dentro do preservar, a cuesta basáltica, então, e os morros testemunhos. Então, eu acho que você limitar, falar vamos fazer um plano, é muito específico. Eu prefiro, pela minha opção, deixar mais genérico. Tem alguma diretriz mais para baixo que especifica como a gente vai preservar a cuesta? Não, tem os objetivos da política, que daí a gente, seguindo os objetivos da política municipal de meio ambiente, a gente consegue preservar a cuesta basáltica, que seria, por exemplo, dotar o município de infraestrutura e de quadros funcionais adequados e qualificados para a administração do meio ambiente, planejar o uso dos recursos naturais, compatibilizando o desenvolvimento econômico e social com a proteção do ecossistema. Por exemplo, você vai fazer um zoneamento de uma área não permitindo se lotear perto da cuesta, você vai fazer um planejamento para aquela área, que disciplinar o uso de agrotóxicos ou não na área. Então, você vai fazer um plano de manejo para a área. Então, eu acho que, dentro dos objetivos, nós temos contemplado a proteção à cuesta basáltica e os morros testemunhos. Há a possibilidade da gente definir algumas diretrizes dentro de capítulos especiais para a gente poder ter uma legislação que caiba compromissos mais execuíveis a curto prazo, porque eu entendi muito bem a lógica e não discordo da lógica, mas, ao meu ponto de vista, é em relação a, de repente, a demora de se fazer um investimento em infraestrutura, sendo que poderia ter uma diretriz para criar um plano de recuperação de área degradada na cuesta. Então, a crítica ela trafega nesse ponto, no sentido de que, se a gente não definir as normas e as diretrizes dessa maneira agora, concordo que não é proibido fazê-lo novamente, né, por uma emenda ou por uma outra lei complementar, etc. Mas não seria interessante, no caso, a gente já prever algumas metas em compromissos, em diretrizes para ações prioritárias, como, por exemplo, um plano de recuperação de área degradada? Bom, eu vejo que você amarrar isso na lei
não seria o mais correto, porque acontece que daí você tem que executar um plano em 4 anos e acaba sendo difícil a execução desse plano em 4 anos, em 3 anos. Então, eu acho que o mais correto seria deixar de maneira genérica e regulamentar a lei. E depois, com a regulamentação da lei, você sim, daí dá diretrizes e prazos. Mas no Código de Meio Ambiente, por se tratar de uma lei complementar, ele tem por mais objetivo dar as diretrizes para o município, na proteção ao meio ambiente. Daí, através de regulamentações que vão ser necessárias para esse código, daí sim você colocar essas especificidades que você falou. Uma pergunta, em relação ao Código de Londrina, que já se cria dentro dele mesmo alguns projetos e ações, né, alguns compromissos claros como esse, né, elaboração de um plano de área degradada, o que você acha a respeito dessa formatação deles? Bom, eu não moro em Londrina, então não tenho conhecimento para falar de Londrina, mas eu queria ver o plano que eles fizeram então de áreas degradadas, de recuperação de áreas degradadas, se foi execuível ou não. Porque você colocar na lei, eu quero um plano, é fácil, mas depois é difícil você dar concluir esse plano, né? É isso. Então podemos passar para o próximo passo. Acho que a próxima pessoa inscrita. Não tem a segunda pessoa inscrita. Você inscreveu, Lelo? Você se inscreveu? Não, na verdade, é pela ordem. Ah, pela ordem. Tem a palavra. Muito obrigado. Não, só para... eu acho que a gente deveria, até para manter uma ordem aqui, Léo, como sugestão, a gente começar a ler e onde tiver alguém que queira fazer algum destaque, alguma coisa, a gente discutir em cima. Pode ser assim? Se vai dar tempo de ler o código todo, porque ele é bem extenso. Então, a sugestão seria as pessoas pontuarem no Código de Meio Ambiente, por exemplo, eu tenho o artigo 3º, eu quero fazer uma correção, eu tenho o artigo 4º que eu quero fazer uma correção, para daí nós irmos nesses pontos, identificar as falhas, e daí sim dar continuidade. Tá bom. Não sei. Mais algum inscrito? Não. Bom, então, acho que eu vou acatar a sugestão do Lelo de fazer a leitura, então, porque para ver se alguém tem alguma sugestão, alguma correção para ser feita no código. Eleição? A última audiência, o Isaías tinha proposto para passar alguns exemplos de código de conduta, né? E uma das situações que eu, conversando com o Léo, identifiquei que não foram absorvidas é um capítulo especial que possa falar sobre conduta e ética ambiental. Levando isso para a realidade, no CONDEMA, no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, se está discutindo isso, a criação de uma Câmara Técnica para se estudar ações, né, entre secretarias. E aí eu acho que o Código Municipal Ambiental é um instrumento para que a gente possa dar ao CONDEMA a atribuição, né, para os conselheiros instrumentalizarem esse código de conduta do município. Porque muitas vezes uma obra, ou uma poda de uma árvore, ou uma retirada de uma árvore, ou uma mudança de zoneamento em relação ao crescimento da cidade, na aprovação de loteamento, poderia passar pelo CONDEMA, para que o CONDEMA analise eticamente a multidisciplinariedade do assunto, porque muitas vezes a gente vai ter um problema de um aumento de um vetor de doença, de uma praga na agricultura orgânica, porque a cidade está chegando e está destruindo a biodiversidade. Então, acho que é fundamental a absorção desse capítulo ética ambiental e já com uma diretriz clara onde o CONDEMA possa fazer um trabalho de análise. Inclusive, tem um capítulo na lei que fala sobre sistemas, sobre a rede, pode ser digital, pode-se criar um processo de trabalho com legendas, onde todos dando verde, a legenda verde é que já deu seu parecer. Então, aquela atitude do governo em relação a
o impacto ambiental está ok, está verde. Todo mundo que faz parte desse comitê de ética do municipal está realmente... E muitas vezes nós vamos precisar de um parecer técnico isento, fora da prefeitura, que vá ter competência, porque é interessante dizer que o CONDEMA, mesmo como conselho consultivo e deliberativo, muitas vezes ele não tem o técnico daquela especialidade. Um especialista fitossanitário, que vai ver a condição de uma árvore, pode ser um engenheiro florestal que tenha outro tipo de especialização. Então, às vezes, acontece isso. Você tem casos no conselho que a gente tem que dar um parecer, mas nós não temos aquele técnico específico. Então, a sugestão que eu queria deixar, além do parecer técnico, é essa relação da ética que o código pode apresentar para nós e nos ajudar a fazer a convergência em relação ao meio ambiente. Eu acho que o Léo foi genial na resposta. Eu não conheço Londrina, mas quero ver se eles executaram. Provavelmente também deve ter uma série de problemas administrativos em relação ao orçamento, porque a pasta de meio ambiente acaba sendo uma política de evento, uma política onde não se investe, porque a nossa consciência precisa ser transformada, né? A nossa atribuição de valor é só o econômico, financeiro, mas não é a estrutura intelectual, social, ambiental. Então, eu gostaria de deixar como mensagem para o Isaías que eu levantei todos os códigos possíveis que a gente pode se basear e que eu gostaria de discutir com ele, porque, como advogado, acho que ele pode ajudar, inclusive, na tradução desses por um código a ser utilizado depois pelo CONDEMA. Inclusive, também convidar o Marco, que é presidente, para participar. Agora, nesse estágio que estamos agora, seria uma situação um pouco mais minimalista. A gente só precisa definir, num capítulo, essa questão da ética e de como a gente espera que o administrador público e que a administração pública se comporte quando houver temas complexos como o de crescimento da cidade, como o de retirada de uma árvore, de um patrimônio histórico, que também é um patrimônio ambiental, né, a destinação disso tudo. Diogo, desculpa, você me permite só uma pergunta, com base na sua fala? Você teve a ideia, essa que você explicou para a gente, dessa questão da inclusão de um capítulo no código. Você tem uma sugestão de redação para esse capítulo? Eu acho que, como pós-venda, eu posso pedir para a advogada que fez o parecer para a Associação Nascentes criar esse capítulo para nós. Eu acho que ela não vai se contrapor. De repente, se existir um esboço, alguma coisa, a gente pode pensar em alguma coisa para evoluir ou, de fato, para incluir. Porque, assim, eu, que não entendo rigorosamente nada de meio ambiente, entendo um pouquinho de lei e olhe lá, me parece uma boa ideia, mas sem ver isso escrito, né, com a advogada tem esse defeito grave, eu não consigo imaginar como a gente faria para colocar isso no papel. E se, de repente, a gente tiver algum lugar para ter um esboço, para ter uma ideia inicial, isso pode nos ajudar. Se você tiver isso, assim, porque a legislação que nós temos, a Constituição que nos norteia, o Código Federal de Meio Ambiente, a Lei Orgânica, enfim, nos dá algumas diretrizes, mas eu, pelo menos de minha parte, eu sinto uma dificuldade na hora de colocar isso no papel, e se a gente tiver um norte, eu acho que ajudaria bastante. Isaías, agradeço sua colocação. Sim, vamos colaborar, vamos falar com a advogada. Eu só queria ler um capítulo, de novo, da Lei Orgânica do Meio Ambiente, no artigo 144, no item 9. Incentivar e auxiliar tecnicamente as associações ambientalistas constituídas na forma de lei, respeitando a sua autonomia e independência de sua atuação. Então, a Lei Orgânica tem aqui um capítulo, inclusive, que vocês têm que auxiliar a gente, tecnicamente. Então, assim, a gente realmente vai propor isso, a redação, sem dúvida. Eu me comprometo a isso. Bom, eu posso dar continuidade, então, com a leitura do Código de Meio Ambiente e cada um vai pontuando onde achar que se deve fazer correções? Pode. Bom, vou começar com o artigo 1º. O Código Municipal de Meio Ambiente tem por finalidade, respeitadas as competências da União e do Estado, regulamentar as ações do poder público municipal e a sua relação com a coletividade na conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. Não, mas aqui está diferente. Ele vai ser... Do capítulo 1º dos princípios. A política municipal do meio ambiente... Léo, desculpa. Pelo que eu entendi aí, você já tem outro texto para isso. Eu tenho o texto aqui com algumas alterações que foram recebidas. Daí, só que eu gostaria de abrir a discussão para todo mundo. Receber mais sugestões. E daí fechava na terceira reunião, a gente já tem um código fechado para disponibilizar até na internet, para download aqui pela Câmara, do site da Prefeitura, e daí sim para finalizar. Porque daí nessa primeira reunião e na segunda, a gente só gostaria de receber informações da população, né? Informações. Então essa primeira reunião eu gostaria de estar recebendo essas informações. Léo, só para constar também, essa semana nós estivemos juntos lá, eu passei na protocolar, na verdade, está até aqui comigo, porque esse aqui é do Isaías, que é presidente da comissão, e também foi entregue uma Perseu, né, com a sugestão da Sabesp na parte tocante dela, isso, né? Não sei se você colocou já aí ou não, mas nós achamos assim a melhor maneira de poder realmente esse, né? Protocolo, já pegar o artigo, já continua ele aqui, na verdade, né? Da lei, e os parágrafos necessários, né? Aumentando, e depois ver se realmente é viável ou não, né? Essas questões aqui. Só pedir a parte só para deixar registrado e gravado. Na verdade, aqui tem alterar o artigo 76, conforme segue. Onde houver redes públicas de esgotos em condições de atendimento, as especificações novas ou já existentes serão obrigatoriamente a elas ligadas e por elas esgotadas, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 9º do Decreto 12.342/78, de 27 de setembro de 1978. Parágrafo 1º. As novas edificações somente receberão alvará de habite-se ou de utilização mediante comprovação de estarem interligadas ao sistema público de esgoto sanitário. Tal comprovação se dará mediante atestado fornecido pela empresa concessionária do serviço, né? Porque tem alguns imóveis, por exemplo, a grande maioria que constrói hoje em Botucatu, ela pede somente a água e depois ela pede o esgoto, né? Tem alguns imóveis depois que a pessoa depois ela esquece de pedir o esgoto, ela não pede. Então já está constando aqui que para dar o habite-se da casa já tem que ter a ligação de esgoto, né, para não ter problemas futuros. Daí no parágrafo 2º já tem na verdade já tem aqui o começo, né, que já está na lei. No caso de não existência de sistema de esgotamento sanitário público, deverá ser instalado um sistema de fossa séptica ou semelhante que atenda aos padrões ambientais vigentes. A comprovação da inexistência de sistema de esgotamento sanitário se dará mediante atestado fornecido pela empresa concessionária de serviços, né? Que existem também lugares onde que não há esgoto, né? Porque hoje o loteador ele é obrigado a deixar assistido o terreno com água e esgoto. Só que o investidor, por exemplo, ele compra de esquina e o loteador só passou na frente e na travessa não, né? Então não tem isso daí. Então, mediante a isso, daí muita gente às vezes até compra terrenos, né, para investir, depois vai ver que um prolongamento hoje, dependendo dele, é R$5.000, R$6.000 de esgoto, né? Depois continua no parágrafo 3º, em nenhuma hipótese será tolerada a instalação de fossa negra, sendo os transgressores enquadrados na categoria de poluidores do solo e das águas subterrâneas,
conforme previsto na legislação ambiental do município. Incluir novo artigo após o artigo 76, conforme segue. Artigo 77. É expressamente proibida a introdução direta ou indireta de águas pluviais ou resultantes de drenagem nos ramais prediais de esgoto, conforme disposto no artigo 19. Né? São as águas da chuva que o pessoal lança no esgoto. Isso é um transtorno, né? Retorna realmente. E Botucatu, a gente pensa que não, a questão de enchente, né, lá perto do lava-pés, inclusive, existe alguns pontos do lava-pés ainda que não está dando para fazer o esgotamento sanitário, até porque são casas de 30, 40 anos que estão ali beirando o rio, que, aos poucos, estamos solucionando esse problema aí de jogar o esgoto direto no rio lava-pés, né? Mas são poucos, acho que identificado aí, eu não sei como que está agora, mas tinha umas 100 residências, mais ou menos, né? Mas tem que deixar o Ribeirão limpo, né? Então, o artigo 77. Pois, parágrafo único. Nos prédios já ligados à rede coletora de esgoto, a retirada de ralos nela ligado e destinados a receberem águas pluviais ou resultantes de drenagem será obrigatório. O não atendimento ao disposto nesse artigo, após notificação emitida por autoridade competente, sujeitará o proprietário ou responsável a pena de multa a ser responsabilizado por eventuais danos causados ao meio ambiente, sistema público de esgotamento sanitário ou demais pessoas, né? Que, na verdade, ele só vem complementar o artigo 77. Foram sugestões da empresa de saneamento básico, em que ela já, na verdade, ela sofre muito com isso, né? E uma sugestão também, né, para as pessoas poderem dar o encaminhamento mais correto e já colocar no projeto. Obrigado, viu, pela atenção. Eu agradeço a sugestão. Nós já incorporamos ela aqui no texto, né? Está até grifado ali. É que daí eu coloquei aqui sugestão Sabesp. É que daí já está incorporado no texto. Só que daí eu não sei agora se eu passo essas sugestões que foram feitas ou vocês acham melhor a gente ler o código do jeito que ele foi enviado à Câmara mesmo, para... Alô? Só a título de sugestão, foi enviado o código como o Executivo entendeu que era suficiente. Depois houve a necessidade dessas reuniões, de alterações que já vão ser plenamente aceitas por todos. E a reunião que eu acho que hoje, da próxima semana, seria mais para um exemplo da Sabesp, do que ele fez, para apresentar os textos já prontos. Porque você vai ler artigo, eu que estou acostumado a fazer lei, o que vai ler? São princípios da política, prevalência no interesse, que não vai adiantar nada para quem está aqui ouvindo. Porque nós não vamos mudar a palavra, verbo, é uma coisa que nós vamos levar a quê? Eu acho que vai ser muito cansativo a leitura. Então, seria interessante agora, essas alterações apresentadas hoje, na próxima reunião já vão estar incorporadas. Eu acho que seria interessante isso. Incorpore. E os presentes que estão aqui, eles podiam até enviar. Isso ali, acho que eu não sei como, por e-mail, Facebook, sugestões lá para a secretaria. Aí você poderia deixar aberto à população que está aqui a forma de mandar esse tipo de, como que foi pedido já pelo vereador, a forma de que vocês queriam mudar. Então, você podia, eu não sei se por e-mail, quais os meios eletrônicos, para facilitar os presentes também. Porque daí, acho que todos devem ter uma cópia do código, se não tiver, que procurem lá um esboço do que veio para a Câmara. Acho que na Câmara tem ainda, vocês tiraram? Tiraram do site? Hã? Foi tirado, né? Então, no caso, que procure a secretaria, se for o caso, para apresentar até a próxima semana o texto mesmo da alteração, porque aí o jurídico vai analisar essas alterações. Tem coisas que não podem mudar naquele artigo. Ou uma sessão, tudo. Então, foi muito interessante que vocês fizeram, os dois que apresentaram por escrito, para a gente poder render mais isso aqui. Porque a leitura vai ser enfadonha e não vai resolver nada.
Isso é uma sugestão só. Pode falar lá com o nosso secretário. Doutor Delmanto, assim, eu não concordo nem discordo, eu acho que aqui é um debate público, e o meu ponto de vista em relação a essa reunião é que nós estamos praticamente com a casa assim, não lotada, então você vê que é um tema que é difícil você engajar o cidadão, o munícipe, e é uma coisa extremamente complexa, porque nós estamos falando aqui de meio ambiente somos todos, né? É a sua alimentação, a minha, é o seu lixo, é o meu lixo, é a fiscalização, a monitoria, e eu devo, né, como representante de uma associação, eu devo discordar de uma maneira construtiva dessa visão. Eu acho que essa reunião ela tem que se propor a flexibilização, né, da nossa interação, até porque nós estamos gravando. Então, muitas vezes eu posso aqui trazer uma situação escrita, mas também eu acho que a gente poderia provocar. Aqui tem o André Gin, tem o Euclides, tem gente aqui fora, o Sakai, pessoas muito competentes, tem o Ribas, que é o professor da Unesp, especialista. Então, acho que vamos tentar provocar agora um pouco mais para eles falarem, para a gente conversar. E assim, o meu sonho pessoal é que, de repente, aqui tenha jovens se interessando por esses assuntos, porque há uma urgência nessa situação, nesse debate. E aí o desafio que é comum à Prefeitura, à Câmara e à sociedade civil, e eu e o Léo aqui, a gente se abraça depois que sai, né, a gente se cumprimenta, porque ninguém tá indo contra ninguém. Eu acho que a questão, o desafio nosso é como criar uma legislação que, independente dos jargões, do juridiquês, possa firmar compromissos exequíveis, plausíveis, a curto prazo, porque a gente tem que ter um compromisso. Então, assim, o que eu absorvo? Que o código é parte de um processo muito maior, de uma construção de uma política pública que vem desde 1990, 1998, lei orgânica, depois plano diretor. Estamos chegando aqui em 2014. Agora, eu tenho que explanar essa aflição sobre esse modelo tradicional de interação pública, e gostaria de falar aqui sobre o controle social, a participação. Gostaria de ouvir do Léo, depois que as demais pessoas falarem, sobre alguns capítulos específicos, como destinação adequada para os resíduos, né, como a criação de um zoneamento específico para a agricultura orgânica, itens de segurança alimentar que possam dar para a gente o conhecimento dos rótulos, né, porque hoje você tem alimento normal e light. O light é 25% a menos de açúcar do normal, então o normal não é normal. Então a gente está falando de meio ambiente, está falando de saúde coletiva, né, de custos também no que impacta a saúde pública. Gostaria de deixar, então, esses itens também como a questão da fiscalização do aquífero. Quem vai fiscalizar a Sabesp e de repente, fazer um laudo imparcial da CETESB? Eu gostaria de ter um laudo que fosse de uma agência da própria prefeitura, que ela pudesse gerar emprego, criar concurso, que possa ter monitores, e também fazer com que a população se torne um monitor, né? Como é que você pode transformar o cidadão um cooperador da GCM, da Guarda Ambiental, né? Como você faz para unir o turismo, as provas de trekking, as provas de Jeep, com as situações de monitoria, fiscalização, porque eles estão lá, onde acontecem alguns despejos de entulhos de obra, onde alguém joga um pneu. Então, o nosso desafio, enquanto cidadãos que estamos aqui criando uma lei, eu acho que vai muito além de propostas escritas e pré-estabelecidas, formatadas. Acho que é uma discussão que a população está pedindo, né, e está precisando, no sentido de também engajar e dizer, olha, discutir o meio ambiente é prioridade. Nós precisamos discutir meio ambiente. E o Poder Executivo e Legislativo tem que ajudar os munícipes. E o que está acontecendo hoje é o inverso. A gente está tendo que pagar, como associação, um parecer jurídico para poder aprender. E eu acho que a gente pode aprender junto, porque ninguém sabe tudo, ninguém precisa saber tudo. Não é essa a questão. A questão é como vamos dar as mãos e andarmos juntos
né? Então, essa reunião foi publicada 3 dias atrás no site da Câmara Municipal. Talvez os senhores já venham de uma conversação, de um entendimento de que ia ter, mas isso acaba chegando na imprensa. Há 2 dias, acho que tem mais uma, a gente vai divulgar essa reunião na internet, vai tentar trazer novas pessoas, jovens, para que se interessem. Eu acho que a Câmara, com a Escola Legislativa, está tomando um passo, um rumo essencial para poder levar para as escolas um curso de monitoria ambiental através do ensino à distância. A GCM, pelo seu sistema de georreferenciamento, está hoje avançando muito nessa questão de mapear onde estão as unidades de produção e relacionar depois alguns problemas dentro dos dados sociais deles, em relação ao perfil de cada um e do seu entorno. Por outro lado, a gente tem uma série de deficiências dentro do Poder Executivo, muito em torno disso, pela falta de estabelecimento de metas claras e objetivos claros. Vamos comentar que a questão dos agrotóxicos. A questão dos agrotóxicos e dos transgênicos é gravíssima. Tanto que, hoje, existe um conselho rural, um conselho do meio ambiente, que não consegue, ainda de uma maneira eficiente, eficaz, fazer projetos que recuperem, por exemplo, a bacia do Alto Rio Pardo, onde nós captamos água. E são muitos municípios que também precisam estar aqui mencionados na lei, né, essa gestão de recursos compartilhados. A gente tem na lei orgânica o fundamento da participação regional, né, que tipo de liderança a gente vai exercer com Itatinga e Pardinho para recuperar a área da nossa captação de água, né? Então, veja a densidade e a complexidade desses assuntos, né? Nós estamos falando da captação de água e da destinação do lixo, da contaminação do aquífero, da fauna, da flora. O Cerrado Paulista só existe 1% dele. E aqui, Botucatu, no meio do loteamento, está perdendo muito. Aliás, já perdeu. Então, o remanescente que está vindo de novo está voltando pelo crescimento. Existe tamanduá-bandeira, existe famílias de coati, existe onça-parda. Agora, no Conselho, na Câmara Técnica de Licenciamento, um loteamento foi pedido vistas para se autorizar, próximo a Edgárdia, numa área de vida silvestre. E o Conselho, pela Câmara Técnica, indeferiu, né? Foi muito bem deferido. Já venceu 10 minutos. Bom, de acordo com a proposta do Dr. Delmanto e também as colocações do Diogo, a sugestão é que os senhores, né, que estão participando, opinem, né, a respeito da sugestão e que a gente possa dar um encaminhamento sobre... E aí abrir a palavra para cada um dos senhores que estão presentes, né, Eu apoio a posição do Dr. Delmanto, que eu acho também pouco produtivo ler o código aqui. Eu acho que nós não vamos sair com nada. Eu voto de acordo com... E fica aberto para vocês também, aproveitem a ocasião, já sugestão verbal mesmo, depois nós vamos transformar isso na parte de alteração. Acho que cada um de vocês, que são poucos, aproveitar hoje. É raro isso. Todo mundo com poder, com chance de se manifestar alguma coisa que vai ser anotado aqui pelo nosso secretário. O que vocês falarem, eu tenho certeza que vai ser anotado lá. Aproveitar uma chance dessa. Pode usar o microfone. Eu concordo com a sugestão, porque ficar item por item não teria muita lógica, né? Eu acho que eu não tinha participado algo do tipo, mas acho que a presença do Dr. Delmanto é importante, porque tem algum aspecto, que eu tenho uma sugestão, a nível conceitual, não é num item, é da estrutura, que seria também interessante saber o que o Executivo pensa a respeito. Depois eu posso apresentar a proposta para saber se é viável ou não é. Tá? A senhora daí apresenta por escrito, ou pode conversar direto com o Léo, ele já digita também a respeito da sua proposta. Eu não entendi como que é. Não, o senhor pode se dirigir ao Léo, que está fazendo a redação, aí o senhor coloca a sua sugestão. Mas é conceitual. Mesmo conceitual, aí eles farão a análise. O vereador Isaías estava inscrito, pode usar a palavra.
Na verdade, é só encaminhamento. Eu estou com a lista de presença da audiência pública do projeto que foi retirado pela Prefeitura. Eu queria encaminhar para o Léo, para que na próxima reunião todas as pessoas que estiveram presentes possam ser mais uma vez convidadas para poderem participar da próxima reunião da quinta-feira da semana que vem. E também, Léo, para a gente tentar divulgar, que a gente aceita também, vocês aceitam também essas sugestões por escrito, para a gente facilitar e ajudar no seu trabalho de compilar tudo isso, que eu imagino que deva ser um desafio bastante difícil. Então, eu vou encaminhar para você, e acho que seria legal se a Secretaria pudesse, durante a semana toda, utilizar o site da Prefeitura para fazer a divulgação da próxima reunião, mandar e-mail para o maior número de pessoas possíveis, para a gente poder melhorar a nossa lei. Tá? Obrigado, é só isso. O secretário Perseu tinha pedido a palavra. Boa noite a todos. A gente acha muito interessante o código, né? Tanto é que abrimos novamente para discussão pública, mas eu só queria dizer uma coisa aqui: a gente precisa se ater muito à competência municipal, né? O que é competência realmente, o que nós podemos fazer, o que a gente pode legislar e o que a gente pode colocar num código. Né? Eu acho, o Diogo é muito preocupado com o meio ambiente, com certeza, mas, por exemplo, ele diz para a gente controlar a Sabesp. Existe uma agência reguladora nacional. Nós não podemos sobrepor uma agência reguladora nacional. Então, isso eu acho que não deve estar num código municipal. Porque quem é a prefeitura para sobrepor uma agência reguladora nacional que fiscaliza periodicamente a Sabesp? Eu recebo relatório na secretaria trimestralmente cobrando ações da Sabesp. Toda falha que vem, toda não conformidade que vem relatado pela agência reguladora, eu cobro da Sabesp as providências necessárias, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado nesse ponto, a gente querer legislar acima da competência nacional, né? Por exemplo, alimentos, né? Quem é a Prefeitura de Botucatu para falar o que é diet, o que é light, o que é normal, né? Isso existe uma secretaria, um Ministério da Saúde, agências reguladoras, existe tudo. Então, acho que não é um município de Botucatu, num código do meio ambiente, que vai falar o que é alimento transgênico, o que é alimento light, sabe? Então, é só essa minha palavra, tomar muito cuidado, o que a gente propõe. E outra coisa, nós temos aqui dentro poder público, de um lado, do outro, situação, oposição, industriais, ONGs, ou seja, toda a sociedade do município como um todo. Cada setor desses tem seu interesse, né? Cada setor desse tem seu interesse, né? Não que a prefeitura, que o poder público seja intransigente e ditatorial, de jeito nenhum, mas muita coisa que pode ser proposta não é do interesse do executivo também. Eu acho que isso a gente tem que deixar muito bem claro, né? Que nem tudo que for proposto obrigatoriamente vai constar no novo código, né? Eu acho que isso a gente tem que diferenciar também, porque, né, o interesse, vamos dizer, me desculpa, Fernandinho, a indústria, o interesse da indústria é um, né? Ou do meio ambiente, ou do poder executivo é outro, né? Então, a gente precisa analisar essas coisas também. Eu estou falando, não que nós não vamos acatar, nós vamos analisar, eu tenho certeza disso. Tudo vai ser analisado, mas não obrigatoriamente. Tudo que for proposto nessas 3 reuniões irá para o código obrigatoriamente. Obrigado. O vereador Carreira estava escrito. Com a retirada do projeto da Câmara, nós também retiramos do site toda a produção. Queria sugerir à Prefeitura, à Secretaria, que voltasse ao site esse projeto, para que todos possam ter acesso para poder fazer adequações preliminar. Então, era essa a minha proposta. Estamos leitura, mas tem gente que não tem acesso a essa leitura
de hoje aqui, e estando no site, pode fazer um chamamento pela rádio, pelo jornal, quem tiver interesse de fazer algumas emendas para ser apreciada pela comissão e posteriormente pela Câmara, que se encontra no site da Prefeitura ou da Secretaria. Era essa a minha sugestão, até por colaboração. Perfeito, presidente. Como para quem ainda não falou, né, quiser usar a palavra, para poder caminhar para quem já falou, como o Diogo pediu novamente, Sakai, se você quer colocar opinião, os demais. Bom, deixa eu também fazer uma colocação. É importante a fala do secretário, de nós assim colocar no plano coisas que são artigos inconstitucional. Então, seria importante as propostas que estão sendo colocadas, Léo, tá sendo acatadas para análise no primeiro momento, né, secretário? E aí, aquelas que não forem incorporadas ao projeto, responder identificando, olha, isso é inconstitucional, o município não pode legislar sobre isso. Dá uma resposta. Isso o município não vai acatar porque não é interesse do município, por isso. Né? As justificativas de não acatar as propostas que estão sendo apresentadas. Ok? E passo a palavra, então, para o Diogo. Obrigado. O Diogo é muito preocupado com o meio ambiente. Na verdade, eu trocaria o preocupado por informado. Porque quando a gente vai se informar sobre esses órgãos que fazem a legislação, o controle e a fiscalização, como, por exemplo, a Anvisa, que é responsável pelas embalagens, a gente vai descobrir que eles estão passando uma crise institucional grave. O gerente de 12, 15 anos de carreira, servidor público, é demitido quando ele denuncia um esquema de corrupção, onde as empresas que fazem produtos químicos estão criando lobby para afrouxar a lei. Né? Isso tem vários exemplos, os 14 agrotóxicos proibidos no mundo, o corante caramelo 4 da Coca-Cola, que é 6.700 vezes por cento maior do que nos Estados Unidos e na Europa, porque comprovadamente é cancerígeno. O aumento dos casos de câncer em detrimento a toda essa falta de fiscalização e controle nos leva a entender um pouquinho de legislação. Então, eu gostaria de invocar o artigo 23 da Constituição Federal, onde ele fala que o município pode, sim, legislar em comum acordo com o Estado e com a federação, aonde ele for mais restritivo. Então, ninguém está pedindo para que você faça a função de uma CETESB ou de uma Anvisa, mas você pode, sim, criar uma diretriz mais restritiva para apoiar aonde aquele órgão estadual, de repente, não chega. Isso com criatividade, com inovação, dentro de uma visão que possa ser criada de forma participativa, né, de forma que todos possam opinar como construir e viabilizar isso. Então, na verdade, eu acho que é só uma questão de informação, tanto em relação à Constituição Federal, que sim, permite que o município faça legislação em comum acordo, desde que seja mais restritivo, né, e a questão de estar informado. Né? A preocupação vem em relação à informação do que está acontecendo hoje, em relação de contaminação, de devastação, da falta de recuperação. Tá? Eu super respeito o Perseu, a secretaria, todos os funcionários, somos parceiros, mas eu vejo que nós estamos discutindo um compromisso com Botucatu para as próximas gerações. Se a gente vai dar conta de executar tudo ou não, isso não é o assunto. A gente tem que tentar posicionar o código da maneira mais eficiente, inovadora e criativa possível, para que a gente tenha realmente um argumento numa reunião de audiência de definição de orçamento para dizer, olha, nós precisamos, sim, criar concursos, gerar emprego, nós podemos criar uma legislação municipal mais restritiva e atuar dessa forma, de uma maneira integrada com a GCM ambiental. Eu gostaria de até dizer que o comandante Sérgio foi convidado hoje, o inspetor Destro foram convidados, já participaram de outras reuniões conosco e são a favor do código que seja restritivo, que seja possível deles multarem. Né? Então, eu quero dizer isso só, que a preocupação vem em relação à informação. Quando a gente vai buscar informação, você vê que a coisa é séria. Na audiência pública, teve um garoto que veio aqui que falou, e a meta em relação ao aquecimento global? Porque já existe, dentro do Instituto de Monitoramento Brasileiro, a ciência de que
nós vamos ter períodos de seca maiores e depois vai vir a chuva e vai castigar com muito mais intensidade. Isso vai prejudicar a agricultura, né? Então, quando você está falando de crescimento ambiental, né, de crescimento populacional, você está falando em restringir a biodiversidade e vai impactar na agricultura, que vai impactar no alimento. Então, eu não estou tendo uma visão míope, não estou tendo uma visão errônea ou utópica. Eu estou tendo uma visão que simplesmente parte de um princípio de fazer análise de causa, conexão, na teoria de sistemas. Nessa visão sistêmica, né, a gente mexe aqui e impacta lá. Gostaria também, novamente, de invocar o Nelson Chaves, que fala sobre esse conceito desde 1940, pernambucano. Ele fala que uma ação no meio ambiente vai gerar uma ação na saúde coletiva, né? E eu acho que o assunto é muito sério. Eu não vejo o meio ambiente como uma pasta, eu vejo ela como uma unidade presente em todas as pastas. E o Código traz diretrizes de muitos assuntos que deveriam ser tratados como prioridade. E ainda digo mais, por que não educamos o povo? Por que não criarmos um esforço? Por que não fazer oficina educacional de legislação, né? Porque a população não se interessa, porque não é a nossa competência, a nossa função. Enfim, acho que a gente deveria buscar mais ações. Alguns senhores querem fazer uso? Fontão? Queria só fazer uma colocação, né, nessas falas assim, né, porque na verdade nós aqui eu acredito que a gente tem uma visão assim no mesmo foco, né, dessa questão do meio ambiente mesmo, que é preocupante. Mas uma coisa assim me deixa, porque eu tenho 45 anos, né? E quando eu tinha 10 anos e falava que ia acabar a água, e às vezes eu passeava com meu pai por aí, via essas represas, eu falava, impossível acabar a água, né? E hoje, as crianças que estão vindo, né, já têm essa consciência, que pode faltar água, que vai contaminar, que pode contaminar, que vai aquecer, que vai... Então, acho que é devagar, viu, Diogo, mas tá indo, né? Tá indo, tem que ser mais rápido mesmo. A respeito do código, o que eu gostaria mesmo, assim, né, como vereador, era ver mesmo a casa cheia e dando pitaco aí, mesmo se for para, sabe, não cortar mais samambaia, por exemplo, né? Não vai entrar no código porque não cabe, mas tem que ter uma justificativa, né? Mas que a pessoa venha e fale mesmo que tem que falar e coloque, e depois tem a justificativa por que não pode entrar, né? Pode ser que algumas dessas também da Sabesp, pode ser que não possa, não precise estar escrito, até porque ela cita o decreto, ela cita algumas coisas que pode dizer, remete ao decreto tal, né? Mas eu vejo que todos nós, né, e as pessoas que estão e precisam divulgar mesmo para vir, para que, quando vier para casa mesmo, né, o executivo mandar esse projeto, a gente lote essa casa, né, de pessoas com uma vitória, né, mas não com questão partidárias, nem por causa da indústria, por causa mas sim todo mundo dizendo, olha, nós fizemos 3, 4, 5, ficamos estudando o código e realmente estamos lotando a casa aqui, por quê? Porque é uma vitória do município de Botucatu fazer um código como esse, onde todo mundo opinou, né? Onde poderia colocar as coisas foram colocadas, né? Porque é um tema que todo mundo está junto, né? Lógico que existem alguns interesses, é lógico, né? Que sempre tem, tudo tem, né? Mas não é um caso como outro mandato eu peguei aqui, como o do rodeio, por exemplo, né? Que tinha o favor ao rodeio e contra o rodeio. Então, era Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, né? Aqui não. Aqui pode divergir um pouquinho, uma ideia aqui, uma ali, cabe, não cabe no código, né? Tem algumas coisas mesmo, como o Perseu falou, que a Arcesp e a Sabesp passou por isso, e está sendo difícil para a Sabesp, até porque a Sabesp, nos primeiros contratos dela, que foram tudo de 30 anos, né? Ela não tinha ninguém que fiscalizava, viu, Diogo? Ninguém, cara, né? E a gente sabe que o que aconteceu aí nos anos 70, por exemplo, por aí, que era só coletava esgoto e jogava no rio, né? Me permite uma parte? Permito.
Sobre isso, inclusive, não precisa ser tão longe, né? Há 10 anos atrás, segundo o nosso superintendente atual, há 1 ano se parou de cometer um dano gravíssimo com o lodo da estação de tratamento, que era lançada numa nascente, né? E está lá, nascente morta. Está lá assoreada, tem TAC, né, termo de ajustamento de conduta, e a gente quer ver a Sabesp recuperar essa área. Exatamente. Assim como nós sabemos que a Sabesp é muito parceira também, tem toda a questão do PSA. Então, evidente. Acho que é essa busca de conduta que nós estamos vivenciando. É a nossa geração que vai ter que ficar com os problemas. Então, a gente agradece. É só para fazer essa colocação da questão da agência reguladora, que agora, no novo contrato, tem a Arcesp, que pega no pé mesmo, né? O Perseu sabe disso, pega no pé e está certa, e tem que pegar mesmo, né? A Sabesp tem que ver essa questão ambiental como tem, e agora há pouco tempo, inclusive, que tem a superintendência, por exemplo, do meio ambiente, que antes nem tinha, né? Uma empresa de água, um saneamento de água e esgoto, né? Uma das maiores do mundo, né? Não ter uma superintendência de meio ambiente, né? Que trata do meio ambiente. Então, o caminho é esse mesmo, né? E eu acho que todos nós estamos assim de parabéns mesmo nessa noite, né? E divulgar mesmo para as pessoas vir aqui e falar o que quiser falar e colocar no código, dá para entrar, dá, não dá. E quando a gente for votar, esse seria assim o meu sonho de imediato, né? Encher realmente essa Câmara Municipal e a gente não precisar fazer emenda nenhuma. Por isso que já retirou, inclusive, né? A pedido do Poder Legislativo aqui, né? De documentos, tudo, para tirar, né? O Isaías fez um documento assinado por nós do partido, pedindo para o prefeito, para o secretário, retirar, para não ficar uma coisa cheia de emenda, cheia de coisa, né? E vir mesmo um projeto em que dá para fazer e a gente trabalhar depois, e forte em cima disso, que eu acho que é necessário, né, Léo? Você vai ter um trabalhão, mais ainda depois, para regulamentar tudo isso, né? Pegar as partes assim fundamentais mesmo, essa questão que você ergueu de loteamentos, né, e regulamentar, e cair em cima mesmo para ir fechando, e o que tiver que fechar, e abrir o que tiver que abrir, e mais dentro tudo, para que a gente possa pensar realmente no meio ambiente, na questão da educação, e que é educação, né? Eu vejo pelos meus filhos, por exemplo, que todos estudam, né, o mais velho até saiu, todos na Demetra, na escola Haitiara. Então, em casa também. Então, quando você fala para o meu filho ou para minha filha buscar alguma coisa no mercado para comer, eles vão pegar um pé de brócolis, né? Eles não vão pegar Danone, não vão pegar. Então, cultura, é lógico que é a questão da gente passar isso para as crianças, para que a gente possa fazer um mundo melhor, né? Perfeito. Ainda tem a questão do consumo consciente, da merenda escolar, da lei que determina sobre os orgânicos. Perfeito, perfeito, vereador. Aliás, seu pai deu uma dica lá para a gente fazer uma denúncia para o Ministério Público. A sua família é defensora. Meu sogro. O seu sogro, perdão. É isso aí. Mas está tudo em casa, né? Ok. É pai também. Belas palavras. E o vereador Fontão? O senhor está inscrito, pode usar o microfone. Alô? Não, né? Boa noite. Meu nome é Luiz César Ribas, eu sou professor da Unesp, né, engenheiro florestal, e conheço, né, tenho uma certa experiência com a questão ambiental. Com respeito ao Código Municipal de Botucatu, eu me lembro vagamente disso ter chegado ao meu conhecimento e me lembro de ter feito algumas recomendações. Então, pontualmente, sobre o Código Municipal de Botucatu, acredito que já tenha externado as minhas opiniões. Mas eu gostaria de fazer algumas pequenas observações que podem colaborar proativamente com tudo isso que nós estamos fazendo. Se vocês observarem a intervenção do vereador Antônio Fontão, o senhor me desculpe, eu sou péssimo para essas coisas, né? Mas vejam a contundência da manifestação da Sabesp. Ela foi extremamente pontual, objetiva e colocou as suas considerações. Então, eu gostaria de chamar a atenção a todos que a Sabesp fez isso com respeito aos recursos hídricos, ao esgoto e à água para abastecimento, o interesse dela.
Mas essa lógica da Sabesp, né, todos nós temos que ficar atentos e repetir mais ou menos ela. Desculpa. A famosa lei do Murphy, né? Bem na hora. Então, eu estava quieto aqui, até agora não aconteceu nada. Fui falar, pronto, estou com o telefone, né? Brincadeira, né? Mas, enfim, o que a Sabesp fez com respeito aos recursos hídricos, nós temos que fazer com todos os outros recursos naturais. Eu sou engenheiro florestal. Quando muito eu vou conseguir opinar sobre os recursos florestais. Eu não vou conseguir opinar muito, apesar de ter trabalhado com a questão habitacional, com a questão da saúde pública, com a questão do patrimônio artístico-cultural. Então, a prefeitura tem todos esses órgãos e acredito que tem gente capaz, com muita experiência, e não só a prefeitura, mas todos nós. E aí nós deveremos procurar seguir essa lógica com respeito aos recursos hídricos, com respeito aos demais recursos. Então, essa é a primeira observação. Segunda observação, a gente tem que fugir da armadilha de pensar no Código Municipal só com um instrumento de comando e controle e punitivo, né? Enfim, eu tenho uma certa experiência que a grande maioria das pessoas poderia ter agido de uma outra forma se tivesse sido melhor orientado. Então, acho que um Código Municipal também tem que ter um estímulo, tem que ter uma orientação de estimular as pessoas a terem condutas corretas. E nesses tempos de sustentabilidade, que todo mundo fala, mas ninguém pratica, esse estímulo passa, inclusive, pela questão econômica, né? Então, acho que no Código Municipal nós temos que também ser bastante criativos em estimular, inclusive do ponto de vista econômico, que todo mundo tenha uma conduta correta. Então, a pessoa tem um imóvel muito bonito, né, que todo mundo gostaria de... Acabei de voltar de Portugal, não estou nem fazendo nenhum tipo de propaganda, mas é impressionante como lá o patrimônio artístico-cultural lá é preservado, né? Então, eu sei que em Botucatu existem casas, eu vejo casas maravilhosas. Aliás, eu até posso dar um exemplo ali na Avenida Marechal Deodoro, né, numa esquininha ali, quase na frente daquele supermercado, tem lá umas 2, 3 residências maravilhosas que eu fico pensando se não tem alguma empresa que se dispusesse a reformar, a utilizar, a ajudar o proprietário. A gente não sabe das histórias, mas, enfim, eu estou dando uma ideia de que a gente tem que buscar instrumentos de estímulo, não só de punição. E, por fim, prestar atenção que, geralmente, a gente vê alguns dispositivos legais que eles ficam no papel e alguns aspectos da legislação nunca são implementados. E aí eu posso dar um exemplo muito claro, né? Se a gente for olhar os instrumentos de política ambiental propostos na Lei 6938 de 81, a gente vai verificar que durante muito tempo a gente ficou no licenciamento ambiental, no impacto ambiental e esqueceu todos os outros instrumentos que estavam à disposição para a gente utilizar na questão ambiental e nós não utilizamos. Então, eu acho que a gente só tem que verificar, e eu não me recordo agora, se esse espírito mais proativo está na lei. E, para finalizar, uma coisa que me chamou a atenção, não sei se a gente quer discutir agora ou não, talvez não seja o momento, mas eu achei bastante interessante a posição do vereador Fontão, em que ele falou que, pelo que eu entendi, num loteamento a gente tem a tubulação na avenida principal, mas não tem nas transversais. Aí, evidentemente, a pessoa... Eu, por exemplo, cidadão leigo, compro um terreno desse, quero morar e não tenho ligação com esgoto. Então, eu fico imaginando por que o projeto foi aprovado assim. Então, essa é uma atitude proativa. Quer dizer, esperar que o problema não venha a ocorrer, porque já foi previsto que ele não ocorresse. Então, não sei se a gente consegue inserir isso num código municipal, mas eu sei que isso tinha que ser a conduta, o nosso comportamento ambiental. Só isso. Pois não, vereador, pode usar a palavra. Só para esclarecer, né? Na verdade, o loteador, ele segue as diretrizes, ele cumpre as diretrizes. Porque na frente do terreno, ele passou água e esgoto, né? Mas se eu compro um terreno de metade com você fica com a esquina, eu fico com a parte de trás. Você vai ter água e esgoto na sua frente, mas a minha lateral não. Aí eu vou ser obrigado realmente a fazer o que a lei pede, que é dividir. Você fica lá com tanto de frente, tanto de fundo, eu fico com
com a minha metragem, a gente registra isso em cartório, daí se faz o estudo na Sabesp, e daí mesmo tendo o estudo na Sabesp e tudo, a Sabesp ela dá 20 metros daquele custo, né? Mas o que passar dos 20 metros você tem que pagar, né? A não ser se cai algum procedimento de pessoas que não possam pagar, tarifa social, daí cai nos procedimentos da Sabesp que dá para fazer gratuito. Mas, na verdade, o loteador, ele, por exemplo, você pega Cambuí, a avenida principal do Cambuí, ela tem, por exemplo, água em cima e não tem esgoto, e esgoto embaixo e não tem água. Mas o terreno está assistido de água e esgoto, porque o terreno ele é em cima, aqui de frente para a avenida, tem água. E atrás, onde ele vai esgotar o esgoto, tem o esgoto, né? Então, quem comprou de meio aqueles terrenos, ele tem só água na frente e esgoto no fundo, né? Isso, na verdade, quer dizer, pela lei, o loteador está certo, né? Então, quando for se comprar terreno, tem que atentar por isso. Porque, às vezes, muita gente chega na Sabesp para comprar um terreno bem legal, né, barato, vai ver, não tem água e esgoto, né? Na realidade, o que é isso? Existe o código do município, né? O plano do município e o código de obras. Hoje, não se permite lote de 125 metros no município. Por isso, o loteador faz um lote lá de 200, 250, só que aí o cara compra em dois. A população de baixa renda vai lá e compra lá 250 em duas pessoas, divide no meio, esperando que o Poder Executivo faça um decreto permitindo o fracionamento de lote. Certo? Então, é onde acontece isso. Tá? Isso é questão de código de obras. Acho que envolve isso aí, envolve uma questão ambiental muito grande, sem dúvida nenhuma, envolve esgotamento sanitário, porque você faz um loteamento com 500 lotes, a partir do momento que você divide em dois, você vai para 1000. Então, precisa ver se o abastecimento de água, comporta, luz limpa, se a estação de tratamento de esgoto, que foi feita para 500, se ela vai suportar 1000, né? Lógico, mas é a tal história. É uma coisa que eu acho que não cabe, isso é um código de meio ambiente, isso é um código de obras, né? Que quem tem que fiscalizar é obras, né? Nem água pluvial, quem tem que fiscalizar isso é obras. O cara não pode, todo mundo sabe que não pode ligar água pluvial na rede de esgoto, que dá problema, né? Então eu acho que não precisa, tem certas coisas, não precisa estar inchado o Código Municipal de Meio Ambiente. Eu acho que isso é um inchaço. Chover no molhado, tem muita coisa que já são previstas em outras leis. Tá? E é o caso disso aí, claro, de divisão de lote, tá? Que não precisa estar aí, que é proibido dividir lote. Né? Isso é... Aí o executivo, como fez há 2 anos atrás, faz uma anistia para dividir lote e pronto. E aí o código também que está escrito no código não vale nada. Né? Então, é mais ou menos por aí. Perfeito, secretário. E é como o doutor Delmanto falou, né? Mesmo sendo colocado, o jurídico vai analisar o que encaixa dentro do código, né? Ou não, né? E o que é do código. E acaba acontecendo isso mesmo, no bairro alto mesmo, às vezes não é nem um morador, são pequenos, vão ser empreiteiros, pequenos construtores que compram o terreno, constroem a casa para revender e fica só aguardando a prefeitura abrir esse período para regularização. E aí o código fica para trás. Né? Isso acaba sendo uma questão social. Sim, com certeza. E também de mobilidade, porque se verifica os espaços, terrenos de esquina, tudo isso está envolvido. É coerente, é isso mesmo. Porque se o município executivo também proíbe a divisão do lote, vai falar que o executivo, que o poder municipal, seja lá quem for, é contra o pobre. Né?
É complicado. O senhor tem a palavra. Alô, eu não quero polemizar, já falei que senão a gente entra numa discussão, mas essa questão de parcelamento de solo, já que nós estamos falando em respeitar a hierarquia de lei, tem a Lei 6766 de parcelamento de solo, que estabelece o tamanho mínimo de lote. Então, esse parcelamento não pode. E não é isso que eu quero discutir. Eu quero discutir que nós temos que ser suficientemente criativos para que essas condutas não sejam estimuladas. Ao contrário, que a boa conduta seja estimulada. Eu não sou formado em Direito. Eu vou dar um exemplo aqui, que é aquele que eu não advogo, porque não é uma conduta que oriente as pessoas a agirem de uma forma correta do ponto de vista proativo de estímulo. Mas, por exemplo, a Constituição prevê a progressividade do ITR e do IPTU, certo? Do IPTU, principalmente. Então, eu vou colocar uma questão assim. A hora que uma pessoa faz um desmembramento de solo irregular e ilegal, ele pode incorrer numa progressividade do IPTU até ele consertar ou desfazer a desconformidade? Não vamos discutir. Eu estou dando um exemplo para que, como a gente, cada um na sua seara, não sou formado em Direito, mas que cada um de nós possamos ter elementos de estimular as pessoas a agirem em condutas corretas e proativas, e não do ponto de vista punitivo. Porque eu, como engenheiro florestal, fico muito triste de ver que um produtor rural no estado de São Paulo ou no Brasil é considerado criminoso ambiental porque não tem reserva legal e APP. Eu não sei se é assim que a gente constrói uma sociedade que atente para as questões ambientais. Tratar alguém que está produzindo alimento como criminoso ambiental não dá certo. Tanto é que deu com a discussão do Código Florestal. Então, eu só estou estimulando a todos nós a termos um comportamento diferente, senão nós vamos chover no molhado, vamos fazer legislações, tantas quanto existem e que não são cumpridas. O Diogo está com a palavra? Eu queria perguntar para o Perseu, em relação a essas áreas pluviais, muitas delas, citando o caso ali daquele novo loteamento Vilas Paraíso, que fica ali no final da Avenida Universitária, a questão de galerias pluvial é obras, né? Na minha visão de ética ambiental, eu acho que é tanto de obras quanto do meio ambiente, porque ali naquele pedaço, onde existe... Léo, você se recorda qual que é o nome daquela que nós conversamos, inclusive? Aquela praça que a nascente foi suprimida, e aí tem uns canos onde a nascente está saindo. Ela foi urbanizada, essa nascente. Lá atrás da Avenida do Jardim Paraíso. Enfim, numa baixada lá. O que eu queria dizer é o seguinte: justo ao lado da galeria pluvial, existe 3 nascentes. Então, e ela está sendo tratada, as nascentes estão sendo tratadas como galerias pluviais. Então, isso é muito interessante a gente ter tocado nesse assunto, porque, veja bem, a cidade acaba, a galeria pluvial acaba numa nascente. E como nós estamos tratando a nossa vida, que é a água pura, ali sai cristalina, sai de 2 tubos, que houve um aterro nítido, né? Você vê que foi suprimido a nascente, então ela é deslocada do local, provavelmente com uma permissão, evidente, né? A lei de utilidade pública é uma lei que não tem muitas vezes esse conceito de ética. Então, eu queria fazer uma provocação saudável para o secretário de Meio Ambiente, Perseu, no sentido de que qual seria a possibilidade da Secretaria do Meio Ambiente, em áreas que a galeria pluvial termine em nascentes, em áreas prioritárias, né, para a população, em relação a recursos hídricos, qual a possibilidade da gente desenvolver uma gestão, um plano de ação ali, né? E como relacionar isso, por exemplo, com o código, porque é verdade, hoje não é do meio ambiente, mas nós queremos que seja, que mesmo que haja uma galeria pluvial e do lado uma nascente,
que ela não seja ignorada pelo fato de estar no local de uma galeria e vice-versa, né? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental reflexivo que eu gostaria de levantar. Eu entendo que é uma galeria pluvial, mas não é uma nascente aquela área? Ela não deveria ser reflorestada, tratada com carinho, não é, com respeito, nesse sentido? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que toda nascente ela tem que ser preservada. É por isso que acontece. Bom, a primeira coisa, o licenciamento ambiental não é feito no município. Isso é legislação estadual, federal e estadual, que dá competência ao Estado legislar e licenciar, né? E o órgão competente para isso é a CETESB. A hora de implantação do loteamento, ele passou, primeiramente, pela Secretaria de Planejamento, que deu as diretrizes, né? E hoje passa pelo CONDEMA. Então, se aquele loteamento lá foi aprovado, ele passou pelo CONDEMA. Parecer favorável, provavelmente, do CONDEMA, né? Então, aí eu acho que nós já estamos pulando uma etapa, porque, lógico que agora a gente tem que ir lá, e isso é competência do Planejamento, Secretaria de Obras, fiscalizar o que foi aprovado no GRAPROABRE, no órgão licenciador, se realmente está sendo feito o que foi aprovado. Mas eu sou totalmente de acordo que as nascentes têm que ser preservadas. Tá? Mas o que eu quero dizer é que, hoje, no licenciamento, na hora de fazê-lo, não compete a nós, não compete ao município. Nós não temos essa competência, né? O CONDEMA tem o direito e tem a competência de não indeferir, né? Mas de dar o parecer desfavorável. Se alguém passar por cima desse parecer do CONDEMA, não somos nós que estamos sendo omissos, é alguém mais em cima, tá certo? Então, mas não tenha dúvida nenhuma, tanto é que nós estamos recuperando várias nascentes que vários loteadores largaram, fizeram de qualquer jeito. Fizemos no Comerciários aqui, recuperando a nascente do Tenente, final do ano passado fizemos. Estamos recuperando outra lá no final do Comerciário 3, né? Na quase pronta. Ali recuperamos pelo menos umas 10 nascentes que tinha ali, com a estrutura de gabião, que a prefeitura que fez, né? Por quê? O loteador largou errado. E isso foi uma falha do poder público, isso a gente tem que admitir, que não fiscalizou a execução da galeria como ela deveria ter sido feita, ou não aprovou como deveria ter sido aprovado. Nem sei quem que aprovou aquele loteamento, não vem ao caso. Mas é isso que nós temos que fazer. Nós temos que exigir do loteador que faça, primeiramente, que o poder público dê as diretrizes corretas para ser licenciado. E, em segundo lugar, que depois se fiscalize o que se foi feito de acordo com as diretrizes. Tá certo? Mas isso eu não tenho dúvida nenhuma, que nós, como poder público, sempre vamos tentar preservar toda e qualquer nascente. Não tenho dúvida disso. Perseu, só mais uma pergunta, rápida. Então, você deu um número para a gente interessante. Foram 10 nascentes que foram recuperadas esse ano? Não, só num local, só lá no Comerciário 3. Só num local. E qual seria a meta para o ano que vem para a Secretaria? Quantas vocês esperam recuperar? Não, então, Diogo, é o que eu te falo. Na meta é recuperar todas. Não tenho dúvida nenhuma. Ansioso. Não, a meta é recuperar todas, mas não depende de mim. Tá certo? As obras são executadas pela Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento e Obras. Planejamento planeja e obras executa. Eles deviam estar aqui com algum representante para conversar conosco, você não acha, Perseu? Foi convidado todo mundo, né? Como a sociedade também, né? Foi convidado. Então, acho que é a cabeça de cada um que vale, né? Vereador Isaías. Eu estou ouvindo atentamente os debates, e a única coisa que me preocupa, eu acho que a gente não estamos mais discutindo o código. Estamos discutindo políticas públicas de meio ambiente, que acho que não é essa a pauta de discussão aqui hoje.
Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não misturar política pública e legislação. Política pública não pode, através da técnica legislativa, ser inserida no código. Então, o que a gente pode um código é linhas gerais. A gente está discutindo problemas pontuais da cidade, vamos ficar aqui até a terceira sessão direto e não vamos chegar no que a gente precisa aqui. Eu acho que, assim, se tivermos novas sugestões para o código, elas são muito bem-vindas e acho que é a hora de apresentar. Eu acho que essas questões de política pública, a gente pode deixar esse debate para o momento oportuno, né? É só essa colocação. Bom, a reunião está com a previsão às 8h30, né? O término são 8h20. Eu acho que, se alguém quiser mais colocar alguma sugestão para o código, ele pediu lá primeiro, aí depois, então, o vereador João Elias, o Lelo Pagani, e aí mais alguma sugestão, né, para a gente colocar, e depois finalizar com as considerações finais do Léo. Tá? Na hora que foi falado do procedimento, e como eu falei que era uma questão conceitual, eu passei para o Léo, mas eu gostaria de falar um pouco a respeito, para que bate um pouco, às vezes, com alguma coisa que está acontecendo. Eu me baseei pelo Código de Niterói, que eu achei o código muito bem feito, muito interessante. E lá, que é aí que vem a questão conceitual, lá ele considera que o órgão responsável pela política pública, pela política municipal de meio ambiente, é o Conselho Municipal, como um órgão superior assessorando o prefeito. E que, na minha lógica, que eu acho, pela minha lógica, que se adequaria mais. E a Secretaria Municipal de Meio Ambiente é o órgão executivo de executar a política municipal. Porque eu considero que isso seria uma abordagem interessante. Muitas das coisas que eu falei quando teve da outra reunião, no Conselho resolveria isso, porque lá a atribuição do Conselho está lá, estudar normas, fazer análise, depois isso tudo está com o Léo lá, como que é essa lei, né? Por isso que eu falei com o doutor Delmanto, se eu sei que o CONDEMA atualmente, dentro das atribuições dele, não comportaria isso, eu sei, né? Se isso, de repente, não é uma abordagem que o executivo, talvez, naquela linha que a gente não está fazendo isso para nós estamos fazendo para os filhos, para os netos, pensando não nas pessoas e nem nas situações de momento, pensando no futuro, porque num conselho bem estruturado, onde tem a sociedade bem representada, não vai eliminar muitos problemas de conflito de interesse, porque já vai estar lá no CONDEMA, o prefeito, ou os vereadores, ou qualquer autoridade, não, marca uma audiência que é da Fiesp, eu quero conversar a respeito, porque é lógico que o código nós somos uma sociedade, tem todas as linhas, todo mundo, cada grupo tem um interesse. Então, lá no CONDEMA, que é bem estruturado, já seria uma peneira uma estrutura muito boa para chegar no prefeito. Está todo mundo lá no CONDEMA, foi discutido isso 10 vezes lá. Infelizmente, Diogo, o teu ponto de vista não dá por causa disso, porque tem o Diogo, questão mais ambiental, mas tem todo o lado econômico, social, tem que haver o equilíbrio. Por isso que eu falei que é questão de conceito, se talvez, ali eu passei para o Léo, ali, de ver essa possibilidade, que não é de adequar, acho que seria, porque lá em Niterói, muitas das atribuições do CONDEMA eliminaria várias coisas que estão aí, que seria para dirimir as dúvidas, né? E como o Diogo, eu gosto do negócio do meio ambiente, não adianta falar que é forças ocultas, pessoal. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto da questão de Rondônia, eu já trabalhei lá. Aquelas usinas foi feito porque um órgão falou que era para fazer e agora todo mundo está pagando, porque foi feito errado. Então, por isso que eu fico preocupado quando fala que é a CETESB que é responsável e nós que estamos aqui estamos vendo, nós vamos ficar de braço cruzado. Não, o mundo... Dentro do código pode-se prever algumas situações que o órgão licenciador tem que pagar por isso também. Se a responsabilidade é da CEDESB ou é do IBAMA e prejudicou o nosso município, a nossa realidade aqui,
Não vai depender de um indivíduo ou de uma ONG de ir lá mover uma ação pública, civil pública. Tem que ter alguma coisa, porque eles recebem por isso, nada é feito de graça. Tem custo, todo mundo que tem um empreendimento sabe quanto custa para licenciar, né? Então, e lá de Rondônia, o que aconteceu é o primeiro caso da história que tem uma cheia para cima de uma barragem. Já é muito estranho. E com uma crise dessa de energia elétrica, aí, eles desligaram todas as turbinas. Por que será? E daí o pessoal vai na mídia e fala que não tem nada a ver. Lógico que tem tudo a ver. E só vou, para vocês anotarem para o futuro, quando der a seca lá, daí vocês vão ver realmente qual que é o problema. Porque daí vai acabar a navegação do Rio Madeira, né? Então, eu só estou falando isso como exemplo de que alguém autorizou, alguém que era acima de alguém, que era acima da prefeitura de Porto Velho, que era acima do Estado. Mas quem que está pagando? É a população de lá, os ribeirinhos. Então, eu acho que a coisa aqui no município funciona a mesma coisa. Se a gente ficar quieto, alguém vai mandar fazer uma coisa que vai prejudicar a gente vai ficar quieto, né? Mas, viu, doutor Delmonte, em consideração ao teu irmão, que a gente se formou junto, pega essa ideia lá de o Condema, dar uma reestruturada, mais bem coisa, e colocar ele como órgão de política municipal ambiental. Não a ver com as pessoas que estão hoje, vão estar aí amanhã ou depois, porque isso vai e volta, e ali é como fala, um segmento, é bem representativo da sociedade, isso, né? Eu passei lá para ele. Tá bom, obrigado. Mais uma coisa. A gente está aqui conversando, independente dos pontos de vista diferentes, a gente tem que... É o mérito dessa situação, que muitos municípios, a grande maioria, não faz nada, não está fazendo isso, não está envolvido nisso. Eu acho que é uma questão que o vereador falou, né, que isso, independente da diferença nossa, isso é altamente positivo, mesmo que às vezes eu não concorde com alguns pontos de vista colocados, mas eu tenho que reconhecer que isso é uma ação muito positiva em prol do município. Muito bem. Doutor Delmanto ouviu atentamente, né, doutor? Vereador João Elias. Eu só quero dizer que, em cima da fala do vereador Fontão e também do vereador Isaías, é realmente um mérito, o mérito de estarmos aqui discutindo. Eu acho que esta abertura é que faz a diferença. E realmente esgotar todas as possibilidades de discussão com os pés no chão, sabendo que, infelizmente, é uma minoria. Mas essa minoria que tomou a iniciativa, que está participando, e isso é louvável. Esgotar todos os recursos, sabendo que não se esgotará todas as possibilidades de solução. Quer dizer, o caminho tem que ficar sempre aberto, mas é salutar, é importante isso. Eu acho que a gente tem que pensar positivamente, quer dizer, dentro dessa perspectiva positiva de que se está discutindo. Quando você falou de outros municípios, é verdade, é isso mesmo. A gente tem que olhar positivamente. Nós estamos fazendo alguma coisa. Tanto o poder legislativo quanto o executivo não está de braço cruzado. A sociedade não está de braço cruzado. Então, isso é louvável, né? Segunda-feira, você está olhando mais o relógio do que aqui, mas tudo bem. A vereadora Rosa, segunda-feira, foi aprovado o requerimento do lixo zero, não é isso? Claro que vai ter muita gente falando que é onde já se viu, porque é uma multa, tem que fiscalizar, como é que faz para fiscalizar? Mas não tem problema, nós temos que avançar. A questão é avançar e avançar sempre. Foi falado da conscientização, e é verdade. Às vezes a lei, embora aparentemente tenha um poder fantástico, jamais ela atinge o grau estabelecido por uma conscientização. Quer dizer, quem é consciente, quem sabe o que faz, não precisa de lei. Então, nós só estamos realmente num caminho de crescimento. Essa é a perspectiva. Para a gente encerrar, o vereador Lelo tinha pedido 2 minutos, vereador. José, só quero justificar a ausência do vereador Curumim, que ele me ligou, que ele está numa outra reunião. Pediu desculpa a toda a plenária, que não pôde participar, mas está sempre junto com a gente que decidir, tá bom? Tá, obrigado. Tem 5 minutos? Não, então, 2 minutos para encerrar, para passar para o Léo. Bem breve, obrigado. Bom, essa reunião aqui, na verdade, é uma reunião da Câmara, mas é mais da Prefeitura, né, para ela ouvir, e é muito produtiva, está sendo produtiva, né? Então, a partir do momento que foram provocadas as pessoas falam, e eu acho que é isso que a gente cresce nesse ponto, né? Eu só estou sentindo falta aqui de muita gente da Unesp,
né? Nós temos aqui um Instituto de Biociências, nós temos aqui um professor da agronomia, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que chamar mais esses técnicos, essas pessoas, que eles têm muito para contribuir, né? Eu acho que, para a próxima reunião, só deixo essa sugestão aqui. É claro que tem que chamar mais pessoas, né? Mas, especificamente, mais o público da Unesp, porque eles têm muito para contribuir. Parabéns, viu, Léo? Firme. Um minuto, então, Diogo. Eu gostaria de saber, da Fernanda, a advogada da Fiesp, quais foram as sugestões encaminhadas para a secretaria por parte deles. Pode. Boa noite. Diogo, nós encaminhamos as nossas sugestões por e-mail, protocolamos por ofício, tanto para a presidência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, quanto para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. São um pouco extensas as nossas observações, eu posso te encaminhar, se você quiser. E uma coisa que eu estava pensando ali, foi até legal você me provocar, mas eu li o material que você, a sua instituição, enviou, e nós temos muitos pontos em comum de sugestões, de modificações da legislação. Eu leio essa mesma lei desde 2008. Desde 2008, nós vimos aqui, em nome da Fiesp, em nome da usina São Manuel, contribuir com essas discussões. Infelizmente, nós temos alguns marcos que se quebram, porque a gente não consegue recuperar o trabalho que foi desenvolvido. A gente, algumas vezes, começa do zero. Isso, às vezes, é um pouco frustrante, né? E, já, em nome desse trabalho que vem sendo feito já há bastante tempo, eu me sinto confortável em fazer um apelo aqui pela praticidade dos trabalhos, né? É muito legal a gente discutir ideias, mas que a gente não confunda a praticidade, a importância de se estabelecer conceitos claros e que essa lei ela seja depois aplicável, né? Não adianta a gente discutir, fazer a vontade dos ambientalistas ou dos industriais, não que esses não sejam ambientalistas também, mas que depois, mas que depois, na hora de aplicar a lei, a gente, na verdade, só deu instrumentos de discussão, e isso vai para o judiciário e não facilita nem para um nem para outro, dificulta para todas as partes, né? Então, a sugestão que eu tenho a fazer à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e ao prefeito João Cury é que se estabeleça aqueles princípios e aquelas necessidades que são emergentes, que já foram discutidas, já foram colocadas, inclusive elas estão enumeradas no e-mail que o Leonardo enviou hoje para a gente. Eu trouxe até grifadas, que eu achei que a gente fosse trabalhar em cima disso, mas e que essas sugestões, essas especificidades, elas sejam depois objeto de comissões especiais e de regulamentação, porque realmente, se a gente abrir esse espaço, a gente vai ficar numa discussão sem fim, e a gente corre o risco de ter o nosso trabalho de novo perdido, né? E é muito importante que a gente termine o que a gente começou, né? Botucatu é uma cidade muito rica em pesquisadores, em profissionais especializados. Nós somos privilegiados, nós temos cabeças pensantes assim de renome mundial que podem contribuir numa infinidade de áreas, né? Então, é esse o posicionamento da Ciesp e da usina São Manuel. Tá bom? Ok, obrigada. Léo, as suas considerações finais, e dado o horário que estava previsto para as 8h30, né? Aí encerra, usa as palavras para encerrar também. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje e que as sugestões, que nem a Fernanda disse, por vezes acaba que
cada pessoa tem a mesma sugestão. Então, a gente está compilando de maneira que todos tenham acesso depois às suas sugestões, para que não se perca as sugestões, né? E eu vou dar ampla divulgação com esses e-mails que o Isaías passou agora, para a população que participou da audiência pública, né, para ver se a gente agrega mais opiniões, mais pessoas para a próxima audiência, que vai ser realizado semana que vem aqui, quinta-feira, às 6h30, novamente, dia 20. Eu gostaria de agradecer novamente a todos. Muito obrigado. Agradecer ao presidente Carreira, né, aos vereadores todos, a cessão desse espaço, né, e dizer que a Secretaria do Meio Ambiente está à disposição de todo mundo, de toda a população, para a gente construir esse código. A Fernanda falou muito bem falado, 7 anos, a gente está trabalhando isso, vai e volta. Não sou eu, Perseu, o que é isso não, gente. Não sou eu, não é a pessoa, é o Poder Executivo, é o município que precisa desse código. Tá? Então, a gente pede o comparecimento de todo mundo nas 2 próximas, porque a hora que for para a Câmara é a última vez. Espero que seja a última vez, porque o município precisa disso. Muito obrigado, presidente, pela sessão. Pode, Sakai. Apenas eu queria sugerir para a Câmara e para o Executivo, né, de recorrer à mídia, de divulgar mais essas que vai, quando vai ter. Então, vai na mídia, aí, você que está encarregado, e divulgar bastante, para evitar isso que ocorreu na última audiência, de pessoas, depois de 7 anos, falar que não estava sabendo isso, aquilo. Né? Então, recorrer à mídia para intimar, porque eu acho que, o japonês fala, né, traduzindo também, né, Sanin Yorebamundi no Tie, quer dizer, o brasileiro diz, 2 cabeças pensando é melhor que 1. O japonês fala, 3 cabeças pensando se aproxima ao pensamento de Deus, que é perfeito, só Ele. Né? Então, quanto mais gente estiver aqui, como tivemos na audiência, eu achei fantástico. Eu não participo muito disso, mas eu fiquei muito animado quando vi a outra. E hoje eu vejo tão pouca gente. E para evitar esse problema de pessoas virem aqui na última hora, depois de 7 anos, falar que não estava sabendo que estava tendo. Então, uma sugestão de ir recorrer à mídia, de divulgar mais, que vai ter essas audiências, que compareçam, que todos são importantes. Todos têm direito, mas também têm o dever de participar. É só isso, obrigado. Verdade, Sakai. Porque foi divulgado muito em cima, né? Nós, vereadores, né, ficamos sabendo na segunda-feira, né, já para hoje, né, quarta-feira. Então, ficou muito em cima mesmo, é importante. Presidente, quero agradecer o Perseu, em nome dos vereadores, dizer que a Câmara está sempre aberta para esses eventos que venham de encontro com os anseios da população. Viu, Perseu? Qualquer entidade que tenha interesse em fazer uma audiência pública desse nível, bem qualificada, a Câmara está sempre à disposição. Tá bom? Muito obrigado.